Amém, amados? Amém. Isso é só uma pequena introdução para que Deus quer tratar com a gente hoje. Amém? Eu vou tentar ser breve na palavra, que eu já me estendi aqui um pouquinho, mas eu tenho certeza que sairemos daqui muito abençoados por Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, 14. Deus é bom. E o tempo todo. Amém. Mateus 25, 14. Quem achou diz amém. A parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a contas com eles. O que tinha recebido os 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que recebeu 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, veio o que recebeu 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Continue a tratar conosco. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Amém? Eu quero lembrar que Jesus te ama. Amém? Exatamente por isso é que Ele nos fala. Exatamente por esse amor Ele traz a sua palavra para o nosso coração. Amados, Jesus, Ele é o mestre dos mestres. É o professor dos professores. Eu amo a didática dele, irmã. Jesus, ele sabe
Eu sou fã dele. Quem é fã de Jesus aqui? É demais, né? Ao contrário dos grandes intelectuais, conhecedores da lei da sua época, que tão pouco procuravam viver a palavra, gostavam de pregar, mas não viviam, e não tinham nenhuma preocupação de falar às pessoas sobre o reino de Deus, Jesus veio com todo o amor, com todo o cuidado, zelo e paciência, falar sobre a palavra de Deus às pessoas, explicar sobre o seu reino, o reino de Deus. Muita gente achava que essa expressão reino de Deus significava pronto, estamos sobre o domínio de Roma, o Senhor vai enviar o Messias vai expulsar os romanos, vai assumir o trono de Davi e Israel vai ser restaurada. Mas não é esse reino. Jesus veio dizendo logo, gente, meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é o domínio de Deus, é a soberania de Deus, é o amor de Deus se manifestando na nossa vida. Já começando aqui, a partir do momento que eu me entrego para Cristo e sendo concluído lá na glória. Amém? Jesus então está explicando aqui, através de parábolas, sobre o reino de Deus e sobre o que aqui ele é semelhante. Na parábola anterior ele fala sobre as virgens prudentes e as virgens insensatas. E aqui, de uma forma até mais, vamos dizer assim, tentando simplificar ainda mais, ele vem com a parábola dos talentos. Os talentos. Hoje também é domingo de missões, o tema é mostre-me seus talentos. Maravilha. Talentos. E aí você vê o Senhor Jesus comparando o reino de Deus a um senhor que vem e separa 3 servos e com ele distribui talentos. Me ajude aí. A um ele deu, ao outro e ao outro, pronto. 5, 2 e 1. Aí, dentro desse processo aqui, a gente vai compreender como é que funciona o reino de Deus e o que é que o Senhor espera de nós em relação a esse entendimento do que é o reino de Deus, que vai consistir em sabermos utilizar, mostrar esses talentos através da nossa vida. A palavra talento, ela tem alguns significados. Quando a gente fala talento, primeiro dos significados mais comuns, talento seria o quê? Uma habilidade, algo que é aprimorado, algo que destaca. Geralmente, quando a gente vê uma pessoa destaca, a expressão que se usa é ser uma pessoa que tem muito, ou uma pessoa talentosa, porque talento vai ser sempre ligado a uma virtude, a algo que traz um destaque, a algo que de repente diferencia a pessoa. Amém? Coincidentemente, isso deve ser a sua origem lá, também aqui trazendo agora para a parábola, que é algo muito interessante. Talento aqui, nesse caso de talento, a um ele deu, ao outro e ao outro, pronto. Esse talento aqui era a moeda grega da época, era dinheiro. Então, como hoje a gente chama a nossa moeda de real, me lembrei agora que de manhã eu me esqueci como era o nome do nosso dinheiro, né? Foi, real, é real. Eu estava assistindo um documentário ontem sobre Marco Maciel, o ministro que era pernambucano, aí falando do plano cruzado, e ficou na minha cabeça isso, né? O tempo, né, irmão? Então, aquele, né? Amém? Que você ia, olha, vamos lá, isso é outra coisa. Mas talento aqui é a moeda grega da época. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus quer tratar aqui conosco é para que a gente saia daqui compreendendo. Escute, Ele te chamou, Ele deu talento para você, amém? Ele vai querer que você dê conta disso. Diminuiu, amém, tá vendo? Então Ele te chamou,
deu talentos para vocês e você vai dar conta. Amém. Vamos entender então aqui, para que esse amém fique mais forte, né? Em relação aqui a talento, primeira coisa que eu vou aprender aqui nessa passagem, escute, é que o Senhor nos dá, só nos dá aquilo que nós podemos cuidar e aquilo que tem muito valor. Ou seja, Deus nos dá, quando Ele nos dá algo, é porque Ele sabe, Wallace, exatamente que a gente pode dar conta do que Ele nos dá. Porque você observa no texto que Ele distribuiu. A um Ele deu. É para você não dormir. A um Ele deu. Ao outro. E ao outro. Cada um conforme a sua capacidade. Quem podia dar conta de um, Ele deu um. Quem podia dar conta de dois, Ele deu dois. Quem podia dar conta de cinco, Ele deu cinco. Ou seja, Deus nunca vai dar algo para você que você não possa dar conta. Primeira coisa. Aí esse que recebeu, mas teve um que recebeu só um, tadinho, um só, né? Aí na pesquisa aqui que eu fui, né, mergulhar um pouquinho, lembrando que tudo que Deus dá tem muito valor, a moeda aqui, o talento da época da Grécia, você sabe quanto é que valia um talento? Eu digo para você, um talento era equivalente, Ilcione, a 15 anos de salário. Um valia por 15 anos de salário de um trabalhador. Eu fui querer ser otimista, eu não sei quanto é um salário de um trabalhador, vamos dizer agora lá em Israel agora, mas vamos para o salário mínimo aqui do Brasil, já profetizando 1.320, né? 1.320, mas fazendo essa conta, 15 anos de salário a 1.320 dá 237.600. Quem queria esse dinheiro? Ajudava você na hora? Não ajuda, já pensou? 237.600. Reforçando que o que Deus nos dá sempre tem valor, muito valor, e aquilo que Ele coloca na nossa mão, Ele sabe que a gente pode dar conta disso. Primeiro ponto. Amém, amados? Porque isso já cai por terra aquela justificativa de muitas pessoas que dizem assim: porque o que eu tenho eu acho que é insignificante, porque eu não consigo dar conta disso, porque eu não posso. Não, cada um conforme a sua capacidade e cada um com muito valor. Amém? O segundo ponto que a gente já falou aqui, dentro dessa passagem, é que vai ter prestação de conta. E para uma prestação de conta individual, particular. Amém? Cada um de nós vai precisar dar conta daquilo que Deus colocou na nossa mão. Eu tenho que olhar assim e Deus vai perguntar assim: o que foi que você fez com o que eu lhe dei? Eu te dei. Deus deu algo a você. Deus deu uma capacidade. Deus deu um talento para você. Cadê? Voltando para o texto, o que tinha ganhado 5, o autor aqui, Mateus, ele destaca, irmão, imediatamente ele saiu com aqueles 5 talentos e aplicou, não sei se um fundo que tinha lá, banco, e imediatamente 5 virou 10. Maravilha. O outro que tinha ganhado 2, não fica muito claro, mas a impressão que eu tenho, Ítalo, é que ele foi no mesmo banco que o outro. Faça aí a mesma aplicação, bote aí. Os 2 viraram. Maravilha, tranquilo. E a alegria do Senhor na hora, quando ele chegou e viu: servo bom e fiel. Você foi-me fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Já o terceiro, ele enterrou o talento dele. Cavou um buraco no chão. Deixa eu botar isso aqui. Tapou. E quando veio o dia da prestação de conta, cadê o seu? Desenterrou e disse: está aqui o que lhe pertence. E olha o destino dele. Amados, acho que vocês vão de concordar comigo.
tem muita gente enterrando talento. Você concorda comigo? Tem muita gente enterrando talento. Tem muita gente com talento enterrado. Muita gente. Vou pegar esse exemplo, eu já falei aqui algumas vezes. Dizem que o Brasil está entre o maior número de evangélicos do mundo. Né? Não sei quantos. Se, por exemplo, por que então que tantos evangélicos aqui, que quando foi, meu Deus, que teve um negócio aqui, que eu fui embora e estava engarrafado lá. Eu acho que foi terça-feira, foi na quinta. Gente, tinha um bocado de gente ali naquele lugar. Eu não sei quem eram os cantores. Rapaz, era gente. É a gente. Tanto jovem. Por que isso? Por exemplo, olha só. Vamos olhar aqui para o nosso umbigo. Aqui. Aqui tem quantas cadeiras, Glória? 120. Se nós conseguirmos, cada um aqui de nós, conseguir ganhar uma alma para Jesus, trazer um visitante no outro domingo, não vai ter cadeira para botar. E por que isso não acontece? É pergunta retórica. Só pense no que eu estou falando aqui. Por que não acontece? Por que tem tanta gente na rua? Ontem eu vi o contraste, de novo. Ontem Deus estava falando tanto comigo, estava com minha esposa lá. Eu vi um monte de crente passando, aquela ônibus descendo, os crentes, tudo bonito, né? Povo bonito é povo crente, né? Rapaz, aí procurando lugar para estacionar, naquele trecho, irmão Antônio, que perto do ponto de lotação, que é onde fica o pessoal da droga. Tinha gente drogada, tinha gente sujo, tinha gente pedindo comida e os crentes tudo passando para ver o show. Eu estava com minha esposa no carro e disse: filho, é para isso. O rapaz parecia... Quem já viu sabe como é que uma pessoa fica drogada, sabe? Será que tem isso aí? Ô, gente. Tem alguma coisa errada que não está certa no nosso meio. E pode ser que seja talento enterrado. Pode ser que seja muita gente de talento enterrado. E Deus deu, mas enterrou. Eu tentei aqui, Deus, me mostre aqui, por favor. Eu quero entender por que tem tanta gente enterrando seus talentos. E no próprio texto, Deus me mostrou. No próprio texto ele diz: quando o Senhor chega para pedir as contas daquele que tinha um, o que ele chega dizendo? Ele diz aqui: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que o Senhor colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Por que tanta gente enterra o seu talento? Primeiro, entendimento distorcido a respeito de Deus. Tem gente que tem formação, pós-graduação, PhD em axiologia. Eu acho que Deus faz assim. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser desse jeito. Eu acho que Deus age dessa forma. Eu acho. Meu irmão, minha irmã, com todo respeito, a gente não acha nada. O nosso problema é querer falar de Deus, mas usando o nosso entendimento distorcido a respeito de Deus.
Um outro ponto é o medo. Medo de Deus. Deus, a gente tem que ter temor. Temor é respeito, é reverência. Medo, sinal de entendimento errado sobre Deus. E tem gente que se esconde por trás de uma capa de uma pseudo-santidade. Faz suas devidas interpretações da palavra e se justifica em tudo. Oh, como a gente é bom de se justificar. Tem gente, eu falei para a irmã Cacilda, é de Belo Horizonte, lá na Atalaia, eu disse, tem gente que é formada em desdrobo. Irmã Cacilda, você sabe o que é desdrobo? Não. Desdrobo é que a pessoa querer enrolar Deus. Querer, sabe, dar volta em Deus. Usando entendimentos distorcidos. Eu citei esse exemplo aqui pela manhã. Já falei aqui algumas vezes. Olhe só. Entendimento. Santa Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que aquele que toma a ceia inadvertidamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Você conhece essa passagem? 1 Coríntios capítulo 11. Ok. Eu não posso tomar a ceia de qualquer jeito. Jóia. Exemplo, viu, gente? Uma pessoa que aceitou Jesus, que é batizada nas águas, mas está tendo uma condição de pecado. Ela está em pecado. Aí chega o dia da Santa Ceia. O que é que essa pessoa, exemplo, essa pessoa hipotética vai pensar? Eu estou com pecado, eu não vou tomar a ceia para não ter mais problema para a minha vida. Vai o diaconato, a irmã Gláudia, para servir aqui a ceia assim. Aí a pessoa faz assim. Como é uma pessoa santa, não tomou a ceia, que está em pecado. Espera aí. Dê uma pausa aí um instantinho. O que é que a palavra de Deus vai falar sobre a condição de pecado? O que é que a gente faz com pecado? A respeito do pecado, escute, pecado não é bichinho de estimação não, e tem gente que tem que estar com pecado como bichinho de estimação e criando e servando esse pecado. Não toma ceia, porque não sou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sim, mas aí está recebendo, aí está preparado para receber o salário do pecado no final, que é o quê? A morte. A respeito do pecado, a palavra de Deus me diz que eu preciso me arrepender, confessar diante de Deus, buscar o arrependimento, me prostrar diante do Senhor. E aí a palavra de Deus diz que se com o coração eu creio e se com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para mim para perdoar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. E eu sigo a minha vida buscando me santificar. Amém? Mas tem pessoas que escutem, o entendimento errado leva a isso. Não toma a ceia e o pecado está sendo servado. Isso é só, amados, um exemplo dentre muitos. Pessoas que, por exemplo, elas não querem se envolver na obra. Pastor, eu não quero me envolver porque a minha vida tem ainda algumas coisas. Eu sei que trabalhar para Deus é coisa séria. Eu sei que para fazer para Deus não pode ser de qualquer jeito. Aí não faz. Aí enterra. Não muda. Não se arrepende. Está enterrando o talento, irmão. Está enterrando o talento, irmã. Aí veio o medo. Medo. Falei disso de manhã. Irmãos, quando a gente prega 3 vezes no dia, a palavra vai maturando, sabe? É a terceira vez que eu estou trazendo essa palavra hoje.
É só lapada na minha vida. Sabe? Aí veio o medo. O medo é um mecanismo de defesa do ser humano. O medo, a gente precisa do medo, né, irmã? Senão a gente não sobrevive se não for o medo. Amém? O problema é quando ele ultrapassa uma proporção, uma medida, e ele começa a trazer problemas para a nossa vida e nos paralisa. Eu tive medo e enterrei. Medo de uma responsabilidade. Medo do que os outros vão falar ou pensar. Medo de mostrar o rosto, de dizer: ei, eu sou crente. Eu sou cristão, eu amo Jesus. Tem medo de dizer isso. Tem medo. E o medo vai paralisando. E aí o talento vai só mais cada vez lá para o fundo. E deixa de usar. E sabe o que acontece com aquilo que a gente não usa? Que a gente não coloca para fora? A gente pode perder. Foi isso que aconteceu. Você viu a sentença? Quando o Senhor disse: é o que, rapaz? Você pelo menos devia ter levado no banco. Veio a sentença: tire o talento dele e dê aquele que tem 10. Pegue, tire dele e dê aquele que tem mais. Porque ele disse que aquele que tem vai ser dado e vai ser em grande quantidade. Porque quem mais busca, quem mais se empenha, vai sempre ter mais. E quem não busca, não se empenha, até o que não tem vai perder. E isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Citei o exemplo aqui daquela pessoa que tem talento, sabe? Aí vai trabalhar numa empresa, Eduardo, vai trabalhar numa empresa. Aí ela chega ali, ela tem todo um potencial ali de se desenvolver, mas ela se acomoda. Estou aqui só para fazer minha obrigação. Não vou me matar um salário desse de miséria. Estou aqui porque não tem coisa melhor. Fala até matando português. Não tem coisa melhor. E fica lá. No primeiro dia que essa pessoa foi contratada, foi outra pessoa com ela, na mesma condição. Só que essa pessoa, meu irmão, ela foi se aprimorando ali. Passava do horário, ela estava lá. Tita, vai ter um curso, eu vou fazer. Abri uma aula de inglês lá online, eu vou me matricular nesse negócio. Tem um negócio. E foi se aprimorando. Com pouco tempo, 1 ano, tinha 2, entraram no mesmo dia, mas esse segundo que se empenhou, já assumiu função de chefe. Como é que pode um negócio desse, Fabi? Isso é injusto demais. Estou aqui ralando, ninguém me vê. Esse chegou igual comigo e está lá em cima, como é que pode? E o cara só sendo promovido. Aí num belo dia eu vou chamar ele de João das Couves. João das Couves! Estão chamando você lá no Recursos Humanos. Oxe, foi o que eu fiz. Aí o cara diz: não foi o que você fez, foi o que você não fez. Meu irmão, você tinha capacidade. Você é um cara inteligente, se acomodou. E, infelizmente, João das Couves, você está demitido. Aquele que tem vai ser acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado dele. Quem está entendendo essa palavra? Aquilo que a gente não usa vai perder. Filho, a gente tem lá em casa pano de prato do nosso casamento, ainda tem. Tem mais não, né? Sabe por que não tem? Porque a gente usou. E já tem mais novo. Mas tem gente, Ítalo, que tem uns panos de prato, que quando vai pegar, ele quebra quando vai abrir. Oxe, estragou. Nunca usei. Por isso. Vai estender uma toalha. Chega que vem visita na minha casa. Pega aquela toalha de visita. Rapaz, a toalha era branca, ela tá roxa. Não ria não, que senão você se entrega. Não é? Não era para eu brincar.
cá. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar com você aqui hoje. Ele tá dando um alerta. Olha, essa palavra, ela é muito séria. Porque estamos falando de prestação de conta da nossa vida. O que está em jogo aqui é a minha vida e a sua. O que a gente não usa, a gente pode perder. A gente tem que buscar se aprimorar. De manhã puxei a sardinha para Ítalo aqui. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o Aço, né, bichinho? Chega a estar de cabelo branco, né? Mas aqui, se mata de estudar esse instrumento. Está aqui buscando se aprimorar. Porque ele sabe, isso é na música, isso é em todo lugar, em cada área. Se a gente não for diligente, se a gente não usar a capacidade que Deus nos deu, vem outro e faz assim. Ele não atropela não, ele passa por cima. O que a gente não usar, pode ser tirado de nós. Quem está entendendo isso? Aí eu vou para você respirar agora assim, respire. Diz assim para o seu irmão com todo respeito: confie no Senhor e na capacidade que Ele te deu. Amém? Confie no Senhor e na capacidade que Ele te deu. Só para reforçar aqui para a gente orar. Antigo Testamento, o Senhor diz assim: Moisés, eis-me aqui, Senhor. Negócio doido é esse? Uma sarça pegando fogo e falando comigo? Sou eu, Senhor, Moisés. Eis que o clamor do meu povo lá na terra do Egito subiu até mim. Eu estou chamando você, Moisés. Você vai lá e vai libertar o meu povo. E aí Moisés, que muito nos representa, eu, Senhor, eu, tem condição não, Senhor, não posso, não dá. Aí a hora que Deus fala, Êxodo 4, versículo 10, Moisés tentando aqui falar, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando o que você vai dizer. Amém? Receba isso para a sua vida. Moisés ele participa da fase 1, período de libertação, período de implantação de culto. Aí vem a fase 2, período de conquista da terra prometida. Moisés morre, o cargo é passado para Josué. Josué, e agora? E agora, Josué? Moisés morreu. Senhor, o povo dá dor de cabeça. Esse povo não é brincadeira não. Tem muitos territórios para conquistar. Nós somos pequenininhos. A gente não tem um exército pronto. Muitos são os nossos inimigos. E agora, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Só que assim como Moisés, Josué também tinha talentos dados por Deus. E aí diz em Josué capítulo 1, versículo 7. Receba para a sua vida também. Deus diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem quer prosperidade, ser bem-sucedido, medita na palavra de dia e de noite. E Deus diz: não fui eu que lhe ordenei?
seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Desenterra esse talento. Desenterra esse talento. Enquanto o Senhor não está chamando para prestar conta, vamos fazer Ele multiplicar? Amém, amados? Amém, amados? Então, recapitulando. Deus te fez com capacidade. Ele deu dons para você, para que esses dons sejam multiplicados, para que você faça a diferença. Sejamos servos bons e fiéis. Fiel no pouco, para que o Senhor nos coloque no muito. Que não sejamos servos maus e negligentes, com entendimento distorcido, com medo, deixando que o medo nos domine e enterrando aquilo que Deus nos deu. Deus, quando Ele coloca algo na nossa mão, esse algo precisa frutificar e frutifica, desde que a gente tome essa posição e esse entendimento. O tema de hoje é: mostre-me os seus talentos. Deus te deu esses talentos, coisas preciosas. Escute, tem coisas que Deus deu especificamente para você fazer. Eu estava falando isso. Tem pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, mas Deus deu uma palavra de sabedoria que abençoa quem ouve. Amém? Deus também deu pessoas que têm uma facilidade de captar conhecimento e de transformar esse conhecimento em algo edificante e bênção na vida de outra pessoa. Pessoas que têm facilidade para ensinar. Tem pessoas que através de um sorriso, elas levam o amor de Deus à vida de uma pessoa, através de um abraço, de um gesto. Até mesmo um simples Jesus te ama. Tem pessoas que têm um coração que arde para a generosidade de cuidar de uma pessoa que está passando por um aperto, por uma luta no meio da rua, que não tem nojo de outra pessoa, que não tem medo. São dons, são talentos que Deus dá. São chamados frutos do Espírito, mestres, pastores, doutores, evangelistas. Os dons espirituais: bondade, misericórdia, mansidão, temor, domínio próprio, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação de línguas. Tantos talentos que Deus nos dá. Tantos talentos que Deus deu a você. A mim, sim, a você. Existem coisas que Deus deu para você fazer. E acontece que às vezes a gente quer enterrar isso, ou deixa que outros enterrem. Não deixe não, deixe não. Não faça isso. De repente você veio hoje para a igreja esperando ouvir uma palavra diferente. A palavra de Deus é essa para nós nessa noite. Mostre seus talentos. Mostre seu talento. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Essa é massa. Né, de Cassiane? Me ajude aí, ó. Vou quebrar tudo aí. A tua palavra escondi. Eita glória. Aonde?